Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que somos remidos e lavados no sangue de Jesus. Que você tenha um bom dia, meu irmão. A nossa mensagem de hoje é sobre a nossa igreja. É bom sempre nós lembrarmos o que a igreja é. O que a igreja permanece. Vamos começar pelo nome igreja. O nome igreja vem do grego eclésia, chamados para fora. Quando na Grécia Antiga as pessoas tinham que sair de dentro das suas casas e se reunirem em determinado lugar para ouvirem e cumprirem as determinações civis, as determinações legais, as determinações administrativas. Então é um lugar de se ouvir a voz de uma autoridade. É quando todos saem de casa em um mesmo lugar, ouvem a voz soberana de alguém. No nosso caso, igreja, a voz soberana é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Existem vários conceitos para a igreja. Você tem, por exemplo, e eu tenho, a nossa igreja local. Igreja geralmente mais próxima de nossa casa. Aquela igreja que nos é mais conveniente pelo acesso mais fácil. É um prédio onde estão pessoas reunidas em nome de um mesmo ideal. Nós temos o conceito de igreja visível, que é a reunião de pessoas dentro de uma construção de argamassa, um templo, construído geralmente à vontade dos homens, e em cujo templo as pessoas ali reunidas têm os diversos graus de relacionamento com Deus. Muitas até na igreja visível podem não ter ainda nenhum compromisso com Deus. Podem ser visitantes, podem ser funcionários não cristãos. E temos o conceito de igreja invisível, também chamada de corpo místico de Cristo. Nesse caso, a igreja não inclui o templo, propriamente dito. A igreja é definida, nesse caso, como a congregação dos santos. A reunião de todos aqueles homens e mulheres, de toda raça, de toda nação, masculinos ou femininos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e que estão ali por atuação do Espírito Santo, e que estão congregados em comunhão uns com os outros e em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Existe uma koinonia, uma comunhão pessoal de cada um de nós com o Espírito de Deus e uma comunhão de toda a congregação, de todos os salvos, em um mesmo Espírito. É a chamada eucoinonia. A igreja é um lugar que permite algumas definições. Cada um vê a igreja muitas vezes como deseja ver, participa como quer, exerce cargos, tem uma visão pessoal, tem um núcleo de comunhão diversificado. São várias as visões e são várias as observações que podem ser feitas dentro de uma igreja. Mas se nós nos detivermos no conceito
de igreja invisível, como corpo místico de Cristo, nós estaremos praticamente não sujeitos aos conceitos, nem às vontades, nem aos pressupostos dos homens. Nós, igreja, como reunião dos santos, como reunião do corpo místico de Cristo, nós somos algo muito especial para Deus. Se eu perguntar quando começou a igreja, alguns de vocês, alguns de nós, poderá dizer, começou em Pentecostes, começou com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, começou com a concessão do Espírito Santo de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. São conceitos corretos. Eles têm a sua posição na história e no conceito de igreja. Mas nós podemos afirmar com mais certeza que o que nós chamamos de igreja é algo eterno. Já podemos remontar a Êxodo 25, versículo 8, em que Deus diz ao homem: e construirão para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Ou melhor, e construirão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, nós vamos ver o projeto da igreja, já muito precocemente no Antigo Testamento. Vamos aos pontos que são imutáveis, aos pontos que nós precisamos observar, entender e que nós não podemos tocar. Sim, muitas coisas a igreja é e que não depende de mim e não depende de você. E não depende de nenhuma organização. Não depende do ponto de vista de alguma autoridade ou líder. A nossa igreja, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, regida pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, a igreja permanece como sendo projeto de Deus. Quando nós entramos em nossa igreja, para nós estarmos em comunhão e adorarmos a Deus, nós devemos ter bem forte dentro de nós esse conceito imutável, incorrompível, de que aonde nós estamos, tudo é para o propósito de Deus e tudo ali é projeto de Deus. Até o templo que foi construído por homens, certamente teve a direção de Deus e foi consagrado a Deus. Então, é propriedade de Deus. A igreja permanece de modo imutável, projeto soberano de Deus. Devemos ter cuidado com as nossas manifestações dentro da igreja, nossas preferências, pontos de vista, doutrinas e pressupostos. Devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes os mais bem intencionados estarão agredindo, poderão estar, no caso, agredindo o projeto de Deus. Deus tem um projeto para a igreja, um projeto essencialmente espiritual, para a comunhão de santos e para que nós adoremos a Deus e recebamos a palavra. A igreja é projeto de Deus e nós temos essa afirmativa do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, no projeto de Deus, a igreja permanece como sendo a reunião de homens e mulheres dentro de um mesmo ideal superior, moral e espiritual, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E somos todos irmãos, independente das preferências, dos afetos e dos desafetos. Tudo isso é importante para nós, mas é importante para Deus que nós sejamos muitos irmãos unidos dentro de um mesmo ideal, em que o nosso irmão primeiro e irmão maior, o primogênito Jesus Cristo, tenha preeminência sobre todas as coisas. Então a igreja permanece projeto de Deus. Em segundo lugar, a igreja é e vai continuar sempre sendo propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Foi ele, dentro do projeto de Deus, que estabeleceu com a sua morte redentora a igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, nós lemos: olhai, pois, vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quando que Deus resgatou alguma coisa com o seu próprio sangue? Quando Jesus foi crucificado. Então a igreja, apesar de todo o poder e todo o direito e toda observação de nossas lideranças, a igreja permanece de maneira imutável propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que não compreender isso está se desviando do projeto de Deus e desapropriando Jesus dessa sua propriedade maior. A igreja permanece representante dos céus. Quando estamos congregados, ouvindo a palavra, ministrando a palavra, quando estamos em oração, nós estamos ali participando de uma estrutura moral e espiritual que é representante dos céus. Isso a igreja permanece de modo imutável. Não representante de homens, não é esse o objetivo primeiro da igreja, mas representante dos céus. Em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus diz à multidão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja é manifestação do reino dos céus. Tudo que nós fizermos, façamos com seriedade, façamos com amor, façamos com reverência, porque tudo que nós fizermos, dissermos, sentirmos, toda disposição do nosso coração estará intimamente vinculado à representatividade que a igreja tem das regiões celestiais. A igreja é a atalaia da verdade. Quando Pôncio Pilatos olhou para nosso Senhor Jesus Cristo e perguntou: o que é a verdade?
Jesus Cristo levantou os olhos, olhou para ele e não disse nada. Ou melhor, disse tudo. Com o seu olhar, Jesus Cristo é a verdade. É a verdade de Deus entre nós. A igreja permanece atalaia da verdade. A condição de atalaia é a condição de proclamador e vigilante dos propósitos de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo e na palavra. A igreja, como atalaia da verdade, prega a palavra com precisão. Prega com precisão e com objetividade de louvar a Deus, de fazer novos discípulos e de nos conceder um crescimento espiritual. Em 1 João 5,20, há um versículo que descreve bem isso. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa é a verdade da igreja. E nós, como igreja, somos todos atalaias da verdade. Seja você pastor, evangelista, diácono, seja qual for o seu cargo ou função, você é atalaia da verdade. O nosso comportamento, o nosso discurso, a disposição do nosso coração, as nossas atuações, os nossos objetivos visam sempre estarmos em acordo perfeito com a verdade, com os propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo no campo moral e no campo espiritual. Além de permanecer atalaia da verdade, a igreja é testemunho eterno da vitória. Quando nós estamos ali sentados, congregados, orando, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ali como testemunhas vivas e atuais de uma vitória, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre as trevas e a nossa vitória também em Cristo Jesus. Porque todos nós que estamos na igreja, um dia nós estivemos mortos, um dia nós estivemos derrotados, porque morto e derrotado é todo aquele que não tem a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas nós, como temos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos vitoriosos. Como diz Paulo, somos mais do que vencedores. Além de ser testemunho eterno da vitória, ou testemunho eterno de uma superior vitória, nós permanecemos como igreja, como padrão de conduta. Nós, homens e mulheres de Deus, perante Deus e perante a sociedade, nós somos um padrão de conduta. O homem pode dizer em sua jactância: eu faço o que eu bem entendo, eu gosto de quem eu quero, ninguém vai me dizer se eu devo ir para a esquerda ou para a direita. Mas dentro do corpo místico de Cristo, dentro da soberania de Deus, nós somos padrão de conduta moral e de conduta espiritual. Eu diria até que nós somos mais do que isso. Nós somos padrão de afeto, nós somos padrão de disposição, nós somos padrão de comportamento. O cristão tem que ter um comportamento civil,
um comportamento como funcionário, um comportamento como cidadão irrepreensível. Não basta ser exímio dentro do templo, querer pertencer ao corpo místico de Cristo e ser um mau chefe de família ou ser um mau funcionário. Isso está descartado em nossa vida. Nós somos padrão de conduta. Muitos poderiam vir com certos artifícios. Ah, mas isso me parece mais humanismo. Não é humanismo. Eu não estou falando de humanismo. Eu estou falando de conduta moral e espiritual na palavra em Cristo Jesus. Mas nós podemos ensinar muito humanismo a muitas pessoas, porque o mundo carece da palavra, o mundo carece da verdade. Mas as seitas e doutrinas procuram aprimorar-se na retidão humana, na retidão moral e em princípios humanistas. Nós temos que mostrar a eles que nós somos um padrão superior. Tudo isso que eles fazem, nós fazemos e fazemos melhor. E fazemos para Deus e fazemos na presença de Deus. O crente que acha que a igreja significa apenas um louvor a Deus, ou o batismo, eu acho que o nosso conceito de igreja está muito limitado. Nós somos padrão de conduta moral e espiritual. O mundo está um pouco interessado, um pouco só, no que nós pregamos. Mas o mundo está muito interessado em quem somos nós e como fazemos. Confirme isso com seu pastor. Confirme isso com seu professor de escola bíblica dominical. Esse mundo perdido, sem nosso Senhor Jesus Cristo, tem pouca afinidade pelas verdades do Evangelho, mas está, se me permitam o termo, de olho no comportamento do homem e da mulher cristão. Basta um desvio de conduta, basta uma palavra mal compreendida para que venham as críticas ao povo de Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa amada igreja. A igreja também permanece como fonte de esperança melhor, ou fonte de esperança maior, superior. Há uma esperança em nós, uma esperança de vida eterna. Não vamos esperar, porque não é uma promessa apenas escatológica, é uma promessa para os dias de hoje. Se nós somos lavados e remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós somos nascidos de novo e somos regenerados pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus, nós já temos esperança a partir desse momento. A nossa esperança já começa hoje. A nossa alegria, o nosso regozijo já começa hoje, porque nós conhecemos coisas que o mundo não conhece e nós temos um Deus que o mundo não tem. Não precisamos esperar 20, 40 anos para estarmos com o Senhor. Nesse momento, se você e eu somos lavados e remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós já estamos vivendo essa esperança em vida. Mesmo em corpo carnal, nós estamos vivendo essa esperança. Nós a viveremos em total plenitude quando estivermos nas regiões celestiais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, nos dá uma palavra muito boa sobre essa esperança. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus,
da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Eu e você, nós, irmãos, somos essa esperança. Esperança para hoje, para amanhã, para daqui a uma semana e para daqui o tempo que o Senhor determinar. Mas é uma esperança que começa em nós hoje e nunca vai terminar, porque é uma promessa de vida eterna. A igreja permanece lugar de comunhão. A igreja permanece lugar de comunhão. Comunhão significa reunião de todos os homens e mulheres em torno de um mesmo Espírito, em torno de um mesmo Evangelho, em torno de um mesmo ideal. Isso chama-se eucoinonia. Eucoinonia. Os meus pressupostos e as minhas preferências não podem afetar de modo algum o meu relacionamento com Deus nem com os meus irmãos. Muitos pensam, infelizmente, acontece isso em todos os lugares, e nós estamos falando aqui não para criancinhas, mas para homens e mulheres. Em muitos lugares, cada um estabelece o seu muro divisório afetivo. Eu estou em comunhão, mas a minha irmãzinha eu amo mais do que o meu irmãozinho. O pessoal daquele canto ali está mais em comunhão do que eu. Nós podemos até permitir a participação de nossas emoções nos nossos relacionamentos, mas a igreja, como corpo místico de Cristo, como grande mistério espiritual, ela exige a total e absoluta comunhão dos santos. Todos em um mesmo ideal, com uma mesma disposição de espírito, com uma mesma disposição de coração. E se isso é difícil, é porque nós somos realmente pessoas em que a carne ainda milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. À medida que nós desfizermos essa militância, à medida que o espírito vencer, nós teremos dentro da nossa igreja uma verdadeira comunhão. Em 1 João, capítulo 1, verso 3, o apóstolo nos diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos realmente como igreja uma verdadeira comunhão com Deus em Cristo Jesus, nós precisamos muitas vezes abdicar de pressupostos, de conceitos, de preferências e de jactâncias da nossa parte. O corpo místico de Cristo é algo muito superior às nossas vontades e às nossas opiniões. Existe uma vontade superior, uma vontade soberana em nossas vidas quando estamos reunidos como o corpo místico de Cristo. A igreja permanece anunciadora de boas novas. A igreja tem que ser anunciadora de boas novas. Que boas novas é essa? Que nós, homens e mulheres, mesmo os que éramos pecadores e não tínhamos esperança no mundo, temos agora uma nova esperança. Temos um Deus que nos buscou. Temos um Deus que morreu por nós
temos um Deus que nos resgatou e temos um Deus que nos regenerou. Em Lucas capítulo 9, verso 6, diz: E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Isso, infelizmente, não tem acontecido nessa intensidade, nessa profusão em nossas igrejas. Mas não estamos impedidos de fazê-lo. Depende da nossa disposição em nos submetermos à vontade do Evangelho e à vontade de Deus no Espírito Santo. Então a igreja permanece anunciadora de boas novas. E para nós terminarmos, a igreja permanece com um espírito missionário. Espírito missionário. Esse é o grande objetivo da igreja também. Eu diria um dos grandes objetivos da igreja. Enviar pessoas. Enviar a palavra de Deus através dos meios de comunicação, por meio de pessoas, homens e mulheres, que por todo o país e por todo o mundo levam a vontade de Deus, vontade essa regeneradora, vontade essa salvadora, vontade essa resgatadora. A igreja permanece com o espírito missionário. E a missão pode começar dentro da própria igreja, com as necessidades dos domésticos da fé. O espírito missionário pode começar dentro de casa, sendo pais, esposos, mães e filhos exemplares. Missões pode começar no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa repartição. Missão pode começar na nossa rua, na nossa vizinhança, no nosso condomínio. Pode chegar até a África, pode chegar até a Ásia. Mas aonde começa missões e aonde termina missões? Missão começa, primeiramente, bem perto de nós. Muitas vezes alguém no banco à esquerda ou à direita está carente da atuação missionária da igreja e de cada um de nós. Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 15, nos diz: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Então, meus irmãos, meus amigos, a igreja permanece dentro de fundamentos superiores e inabaláveis. Louvado seja Deus por isso, porque não há aí a mão do homem, nem a disposição do coração do homem. Ela permanece projeto de Deus, propriedade de Cristo, permanece como representante dos céus, como atalaia da verdade, como testemunho eterno da vitória, como padrão de conduta moral e espiritual, como fonte de esperança maior e melhor, como lugar de comunhão, como anunciadora de boas novas, e a igreja permanece com o seu espírito missionário. Que essa mensagem nos faça despertar no campo espiritual para o nosso conceito de igreja ser cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Como eu disse no começo da mensagem, há muitas vontades e há muitos conceitos sobre igreja. Eu aqui me referi
a definição maior de igreja, como corpo místico de Cristo, como noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que se prepara, que se atavia para o grande casamento, para a grande comunhão dos santos com nosso Senhor Jesus Cristo, quando assim aprover a Deus Pai. Tenham um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus. Tudo que você fizer e disser hoje, que o Espírito Santo de Deus esteja acima e à frente dos teus passos, das tuas palavras e dos teus propósitos. Que tudo que tu fizeres hoje seja abençoado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos um bom dia, que a paz de Deus nos acompanhe sempre. Muito obrigado. Amém.